Tá indo, prontinho. Então vamos à nossa última live sobre circuito RCL em série AC, que exibe o fenômeno que eu acho belíssimo da ressonância, uma condição muito especial de um sistema, não só de um circuito elétrico, pode ser de um sistema mecânico geral, até uma população, um lado mais da humanas aí, sistemas biológicos, pode ter também, uma condição especial onde o sistema e o gerador, e a fonte de energia, o estimulador, alguma coisa assim, transfere energia de maneira tão favorável que esse sistema atinge uma condição especial de produção máxima, intensidade máxima, corrente máxima, oscilação máxima, ou sei lá o quê. Então esse é o fenômeno da ressonância, não observado apenas em circuitos elétricos. Essa aqui é a maneira mais fácil de observar um circuito RCL. É pequenininho, cabe ali numa bancadinha. Um sistema mecânico seria um pouquinho mais complicado. Tá? Então vamos lá. Dúvidas sobre isso e outras coisas da disciplina. Afinal, hoje é a última live antes da prova, que começa agora, semana que vem, terça-feira. Vai ter alguma live para a prova ou não? Não, hoje. E durante a prova não haverá live. Eu vou tirar dúvidas no WhatsApp. Isso eu comento. Tá, era isso que eu ia perguntar, se ia ter alguma maneira de tirar as dúvidas. Sim, eu comento daqui a pouco, quando eu fechar a gravação aqui, para não gastar muito na gravação. Certo, obrigado. Depois você pergunta para mim de novo isso aí. Então vamos lá, Tá bom. Vamos ficar aqui no RCL, fenômeno da ressonância, essas condições de reatâncias especiais, corrente máxima, impedância mínima, reatância capacitiva igual a indutiva, reatância mínima igual a R, ou seja, um monte de coisa acontecendo. E também dúvidas de toda a disciplina, que afinal hoje é a última chance. Vamos lá, o que ainda não sabem? Sabem tudo já? Ou não aguentam mais, que nem eu? A lógica desse experimento é muito parecida com a do RL, que era muito parecida com a do RC. É a mesma maneira de trabalhar com os dados. É claro que surge um fenômeno diferente agora. Se lá no capacitor vocês tinham um chamado filtro passa alta, algo que bloqueava baixas correntes, baixas frequências, e era permissível em altas frequências, no RL isso aí inverteu, ele bloqueou baixas e liberou. Ele liberou alta e bloqueou alta, liberou baixas frequências e liberou alta, é um filtro passa baixa. Agora, no RCL, você bloqueia baixas e bloqueia altas frequências. E tem uma região, uma banda, uma faixa, onde a corrente é alta, onde o efeito é alto. É o chamado filtro passa-banda, filtro passa-faixa, que é a ideia de um equalizador de som, daquelas mesas de som que você tem vários canais. Cada canal é uma frequência, um range de frequências, que você consegue aumentar ou diminuir naquela mesa a intensidade daquele som. Então, a tua mesa divide o teu som em várias componentes e você fala qual que é o coeficiente dessa componente, aquelas trilhas. No fundo, o que faz é expandir em série e escolher o coeficiente. Vamos lá. Espera que eu perdi aqui o do Vinícius. Aqui, sobre o ponto 4. Qual que é o ponto 4? Deixa eu ver. Mudei a aula aqui. Espera, deixa eu botar ela aqui na outra tela. Vamos, entra aqui. Então, sobre o ponto 4. Qual o comportamento de R? Isso era esperado? Tá, então vamos lá. Como que o R
varia com a frequência. O R não varia com a frequência. O R é constante, sem graça, tranquilão. Tá? Para frequências médias, baixas ou alta, a resistência, ela, vamos dizer, impõe uma dificuldade à passagem de corrente da mesma maneira. Ela não é seletiva. Ela é bem uniforme. Então, frequência alta, média ou baixa, ela vai reduzir um pouquinho a intensidade. Ela vai reduzir um pouco a corrente. Então, a resistência não varia com a frequência. Por isso que nós precisamos inventar um outro termo, reatância, porque as reatâncias variam com a frequência. A resistência não. E quando você junta a reatância com resistência, a gente chama isso de impedância. Então, são novos termos que a gente coloca, novos conceitos, porque alguns dependem da frequência, outros não. Tá, então, nós fomos aumentando o nosso vocabulário para ser um pouquinho mais rigoroso nos conceitos. Sara, você vai falar um pouco sobre o que é o ângulo de defasagem? Sim. Nós não exploramos essa ideia ainda. Deixa mais para frente. O que acontece quando a gente coloca... Você tem uma fonte, corrente alternada, e você põe um circuito só com resistores. Tá? Então, a fonte varia entre mais V e menos V. Ela fica oscilando entre mais Vzão e menos Vzão. Lembrando que aquela nomenclatura, o Vzinho varia no tempo, mas o Vzão é constante. Vzão é amplitude, não varia. Então, o Vzinho varia entre menos V e mais V. Oscila com uma certa frequência. Bom, quando a tensão é máxima, a corrente é máxima. Quando a tensão é zero, a corrente é zero. Quando a tensão é mínima, a corrente é, vamos dizer assim, máxima para o sentido contrário, ele é mínimo. Um circuito só com resistores. Se eu faço um gráfico de tensão e corrente, eles oscilam da mesma maneira. Quando um é máximo, o outro é máximo. Quando um é zero, o outro é zero. Quando um é mínimo, o outro é mínimo. Estão em fase. Defasagem zero. Tá, então eu posso escrever isso como lá, se o Vzinho é um V0 seno de ômega t mais π sobre 2, qualquer coisa, mais φ, a corrente é I0 seno de ômega t mais a mesma fase. São iguais. Ou seja, eles oscilam os dois em fase. As amplitudes são diferentes porque um é em volts, o outro é em ampere. Claro, então você não pode falar que elas são iguais, porque nunca volt é igual a ampere. Mas elas estão em fase, elas acontecem no mesmo instante de tempo. Bom, se não acontecesse, elas estariam defasadas. Quando a tensão é máxima, a corrente pode ser ainda não máxima. Ela pode estar atrasada, ela vai ser máxima daqui a pouco. Mas a corrente já foi máxima. Então você pode ter uma atraso. Ou, ao contrário, a corrente é máxima e a tensão ainda não é máxima. Há uma defasagem. Matematicamente, quem define é aquele ângulo φ. Φ, θ, qualquer letrinha lá que vocês querem colocar. Na prática significa isso, um instante onde uma é máxima, a outra não é. Ou já foi, ou será. Elas estão defasadas. Quem que causa isso? Capacitores e indutores. Quando você monta um circuito que tem R e também um C e também um L, pode haver essa diferença entre o momento de máxima da tensão e da corrente. Para que isso é importante? Bom, é muito importante para você não gastar dinheiro à toa. Porque, particularmente numa empresa, uma indústria, um grande consumidor, você vai pagar no fim do mês uma conta, uma energia, que você não vai conseguir usar. Por quê? Porque a potência, em geral, elétrica é tensão vezes corrente. Potência é trabalho entregue, ou trabalho realizado por unidade de tempo. Então, o poste entrega uma certa quantidade de energia, de joules, uma certa rapidez, joule por segundo, watts. Porém, o produto U, ou V, desculpe, V vezes I,
não é máximo porque elas estão defasadas. Então você paga uma coisa e utiliza menos. Bom, em casa também acontece. Se você pegar uma lâmpada LED, eu não tenho nenhuma aqui, você vai ver um tal de fator de potência. Ou às vezes um cosseno de um ângulo qualquer lá. Fator de potência 0,7. O que significa isso? Que 30% do que você paga não vai virar luz. Simplificando. Por quê? Porque aquele circuitinho elétrico da lâmpada de LED vai fazer com que tensão e corrente saiam de fase. Então, aquilo que você está pagando no fim do mês para produzir luz vai ser um pouco menor. Você vai pagar mais do que vai usar. Então, esse fator de potência significa prejuízo no teu bolso. Em casa, isso é mínimo. Mas numa indústria, isso é grave. Por isso que o engenheiro eletricista ele vai chegar lá, vai pegar a tua fonte de entrada, lá, o teu gerador de entrada, e vai tentar ajustar esse fator para próximo de 1. Como? Colocando capacitores ou indutores, depende de como que é a tua empresa. Para que você consiga utilizar da melhor maneira possível. Aquilo que você pagou, você transforma em coisa útil. Senão você está pagando e não está usando. Isso numa indústria significa falência. Ou falta de competitividade, coisa assim. Então, esse tema da defasagem, nós não falamos nele ainda, não dá tempo, tá? Mas é justamente esse fenômeno que você desacopla o instante onde tensão e corrente são máxima, zero ou mínimo. Se você imagina uma senoide da tensão, elas não estão sobrepostas, elas estão deslocadas uma da outra. Quando essa é máxima, essa aqui já foi máxima ou será máxima depois de estar adiantado. Tá? Esse ângulo varia entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. É aquele gráfico que eu coloquei lá no item extra, sei lá, na segunda fase. Faço o gráfico, isso, depois do 14. Tudo bem? Então, vocês geralmente, nós em casa não nos preocupamos com o fator de potência. Alguns equipamentos você tem lá marcado um fator de potência ou um cosseno de φ. O usuário em casa, eu acho que a economia seria mínima. Mas numa empresa, muita. Então, por isso que a gente não o nosso dia a dia, nós nem escutamos falar sobre isso. Você compra a lâmpada LED e acha que ela é uma maravilha, porque ela é moderna. Não, ela está te enganando. Enganando não. Você que não sabe conversar com ela, porque ela está escrito lá, fator de potência. É que a gente não olha sério para isso. A gente vai, às vezes, o preço só. Mas tem uma questão técnica legal aí. Tá bom? Não dá para falar tudo, porque já estamos acabando o semestre e eu teria que ter mais umas 6 aulas para poder falar o que eu queria falar. Não dá. Não teremos mais 6 semanas de aula para poder fazer tudo o que eu quero. Nem cabe no calendário. O que mais? Como que eu vou contextualizar por que eu estou falando do ângulo de defasagem? É justamente para eu tenho que pôr nesse contexto que numa empresa ele influenciaria em quanto eu estaria gastando ou não? Poderia, mas nesse relatório especial eu coloquei como curiosidade. Certo. Porque esse dado de frequência por corrente ou por tensão no resistor não te mostra, não te dá dicas disso. Eu teria que trabalhar com os dados de uma outra forma que não foi nesse experimento. Tá? Então, esses dados não estão te mostrando essa informação. Portanto, você não tem como concluir isso. Certo.
Por isso que eu coloquei lá como, ó, é um extrazinho. Cadê o... É porque eu vi que a gente ia ter que colocar também, aí eu pensei em como introduzir isso. Mas obrigado. Não, isso eu coloquei como curiosidade por enquanto. Tá? No laboratório seria facílimo observar isso. Por quê? Basta pegar um sinal, como você não tem, do canal 1, põe na tela. Tá? Canal 1 canal 1 é o que vem da fonte. O canal 2 é o que está sobre o resistor. Quando você olhar os dois na tela, eles estão defasados. Vai falar, ué, o que é isso? É outra aula. Eu nem quis trabalhar com esse tema ainda, mas seria mais uma aula ainda. E eu poderia ter mais uma aula só com R, só com R, que não ia ter graça, porque não defasa nada, só com C, só com L, só com e com RCL. Você dá para fazer um monte de brincadeira ainda. E cada uma te mostrar um aspecto diferente. Que é o que na teoria surge das equações. Tá, então, e no laboratório bastava você botar as duas imagens na tela, você ia ver na hora, ué, por que uma está na frente da outra aqui? O que é isso? Vinícius, estrutura do relatório. O que eu chamo de fluxo de informação? Tudo que vai aparecer tem que ter uma razão. Então, vamos lá, a gente começa da curva tensão corrente, da corrente frequência. Se você vê um máximo, poxa, corrente máxima deve ser resistência mínima. Vamos calcular a impedância? Poxa, mas tem capacitor indutor, vamos calcular a reatância? Nossa, vamos juntar tudo? Ou seja, dando razão de por que as coisas surgem. O que eu não quero é, você está falando de uma coisa, de repente surge outra, completamente sem correlação com a anterior. Então, é isso que eu falo de fluxo de informação. Quer dizer, ao olhar a curva de corrente, eu falo, poxa, se essa corrente é máxima nessa frequência, e quem controla a corrente é a resistência, vamos ver como é que é a resistência equivalente desse circuito? Como que é isso? É o V0 por I. Pronto, aí eu consigo calcular. Aí eu falo, nossa, mas isso aí depende de capacitor indutor. Então, e varia com a frequência. Então, isso aí não é resistência, é impedância. Ah, tá bom, impedância, mas como que ela depende de R, de L e de C? Então, vamos estudar o XL, ou seja, você começa a evoluir um raciocínio, vamos dizer assim, contínuo, que flui até chegar onde você quer. Tá, então, o que eu não quero, não recomendo, é aquela coisa truncada. Não sei se já viu alguns seminários, não só de alunos de graduação, já vi alguns mais avançados, do tipo, o cara fala assim, introdução, blá, 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 ponto. Metodologia, pá, 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 pum. Assim, tudo truncado, tudo quadradinho. Isso aí é horrível. Tá, a gente escreve em sessões porque tem que escrever de algum jeito. Tá, porque o texto científico não é um romance. Não é uma coisa que você tem que envolver e botar um suspense. Não. Ele é curto e grosso, ele é chato, ele é direto. Não tem mistério. A gente organiza por questões de eu sei o que você pensou para introduzir, qual foi o método que você usou, o que você tem de resultado. Isso é bom. Mas as ideias têm que fluir. Não podem ser desconectadas. Então, isso que eu falo de fluxo de informação. É muito chato ler um texto onde você sai de um parágrafo e não tem nada que te leve para o seguinte. De repente, muda a história totalmente para o ué. Como assim? Tá, parece aqueles romances assim, que você, policiais. Conta parte da história aqui, conta outra parte ali, conta outra, e daqui a pouco se junta lá na frente. Pô. E aí você fica aquela expectativa de o que vai acontecer. Tem um monte de coisa assim solta, e você espera, nossa, tá, isso é o suspense de um livro policial. Não é o que acontece no nosso texto científico. Tá, você até pode criar um charme no começo, botar uma pergunta provocadora, olha, tá vendo esse problema? Eu te respondo lá no final.
vem comigo, ó, e e finalmente você... Tudo bem, essa estratégia, que é muito comum se você pegar um pitch aí qualquer, se você pegar esses reality shows que tem de empreendedorismo. O cara não começa título, introdução, não fala isso, ele morre no primeiro segundo já. Mas ele já chega com uma frase de impacto, de alguma coisa que... e aí ele vai desenvolvendo para, no final, recuperar esse gancho. Isso aí é organizado, isso aí não é um monte de coisas juntas. Tá, um bom palestrante, um bom cara de discurso tem essa habilidade. Começa, te envolve, te leva para um lado, quando você achou que está certo, ele te pega por trás e falou, surpreende. Então, isso é uma arte. O texto científico não precisa ser tão artista assim, tá? Nós não temos tanta variação de jeito. Um texto, se você quiser virar um autor aí de suspense, de romance, aí sim, vai precisar. Mas na ciência, nós somos mais simplões, não se preocupa não. Mas tem que ter fluxo. Isso é importante, isso é legal. O que mais? Tá, e por que eu encho o saco de vocês para fazer aquele resumo estruturado? Ou é tudo caixinha, isso aí é muito bitolado. Sim, é verdade. Mas eu quero que vocês aprendam a colocar tudo nas caixinhas, para que quando souberem colocar nas caixinhas, podem quebrar todas as caixas e fazer do jeito que vocês querem. Com conhecimento de causa. Ó, agora eu sei fazer quadradinho, agora eu vou criar. Porque eu sou melhor que o professor. Boa. Cria vontades. Ótimo, vou ficar muito feliz com isso. Mas até você poder criar, tem que transpirar um pouquinho, tem que fazer quadradinho. Depois que pegar o jeito, vai embora. Cria as regras. Até lá, siga as regras. Então, vocês estão numa fase ainda de primeiros passos. Espero que não fiquem nelas para sempre, tá? Que mude de fase e criem coisas boas. O que mais? Lembrei o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar das incertezas. A gente vai ter que propagar, mas vai ter que apresentar uma tabela separado ou não? É bom incerteza. Particularmente, ao calcular a incerteza, cuidado para não calcular só a incerteza. Por quê? Porque ela pode parecer gigantesca. Nossa, como ela é grande aqui. Mas quando se calcula a incerteza relativa, percentual ou não, elas podem ficar desprezíveis. Entendi. Você tem uma incerteza, nossa, deu 3 mil ohms de incerteza. Mas a reatância é de 10 mil, 15 mil, 100 mil, sei lá. Ela também é grande. Quando você divide um pelo outro, isso pode ser não tão crítico. Então, às vezes, é legal trabalhar não só com você calcular a incerteza, para poder calcular a incerteza relativa. Eu gosto da percentual porque em porcentagem é mais fácil de entender. Sim, tá? Concordo. E aí você fala, nossa, o negócio está aumentando porcentualmente, relativamente. Porque você errar em 1 quando a tua beleza vale 10, tá? Ou errar em 10 quando ela vale 100, você não aumentou de 1 para 10, continua sendo tão ruim quanto, tão 10% quanto. Tá, então, e se você passar de 1 para 10 em 5 para 100, esse 5 é melhor do que esse 1, se você comparar o contexto. Então é muito legal trabalhar com a incerteza relativa, não a incerteza absoluta. Ela te dá muito mais informação, além de praticar, né? Ó, derivadinha, funções simples, dá para derivar, porque isso vai cair na prova com certeza, né? Não tenha dúvida. Tá, que mais? Vinícius, pode falar.
Ixi, você mandou uma foto aqui. Peraí, deixa eu mudar de mídia aqui. Calma aí. Opa, que tabelão é esse? Ah, ele calculou a frequência, reatância, incerteza. Isso. Você calculou as incertezas, vamos dizer assim, absolutas. Olha só. Grosseiramente, 34 quiloohms, mais ou menos 4 quiloohm. Tem unidade, o valor da reatância e a sua incerteza. Quando você divide, não tem unidade, porque é quiloohm dividido por quiloohm, fica dimensional. Tá, mandei uma imagem, já recebi. Utilizei quiloohm, percebi. Para ficar mais limpa. Tá, o limpo significa algarismos significativos corretos, isso mesmo. Seria melhor manter em ohm? Tanto faz. Colocar 1 quilo ou 10 ao cubo, não é a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, vamos lá. O que eu posso reclamar aqui? Você colocou incerteza de 3,98. Não, 4. Você colocou com 3 significativos, 398. Quando o primeiro não nulo é 1, 2, 3, você até pode botar um segundo. Mas como é 39 ou 398, você mantém isso para 4. Então seria o correto 34, a tua primeira linha. Deixa eu botar aqui, ó. Estava 33,86, mais ou menos 3,98. Assim que estava. Eu sugiro 34 mais ou menos 4 quiloohm. E se passar para ohm? 34 mais ou menos 4 vezes 10 ao cubo, ohm. Não muda nada. Passar de quiloohm para megaohm, para miliohm, para qualquer prefixo desse, não muda nada. Não vai nem tornar melhor nem pior a tua grandeza. Mudança de unidade não aumenta nem diminui algarismos significativos. Simplificar mais, por quê? Porque os 3 significativos, 3, 9 e 8, passam para 4. Na linha de baixo, você tem 1,99. Passa para... Olha lá. Na linha de baixo, você tem 1,99. Isso passa para quê? Para 2 ou 2.0? 2.0. 2.0. 2 permite mais um terceiro. Então, vai ficar 16,9 mais ou menos 2,0 quiloohm. E para que o 0 atua no 9, certinho, casadinho. Então, até o 3,49 fica 3,4. Depois, pula para o 4. Tá? Então, isso é uma convenção que a gente usa, que tem sentido, tá? Mas para organizar os dados. Tá? Então, aqui, deixa eu ver. Tua frequência é 1 kHz, você tem lá 4 em 34. Quando dá isso? 4 dividido por 34 vezes 100, grosseiramente 12% de incerteza relativa aqui em cima. Deixa eu ver aqui, em 29 kHz, que está na tabela aqui, você tem 1,17 mais ou menos 0,14. Sumiu aqui, peraí. Ah, aqui, ó. Tá correta a expressão. E eu dividir ela em duas. Não, tudo bem, tudo bem. Mas vamos pegar esse caso aqui, ó lá. O teu ponto 14 dividido por 1,17 também dá 12%. Tá tão bom ou tão ruim quanto o primeiro ponto. Não melhorou nem piorou nada. Continua com 12% de incerteza relativa. O ideal é essa incerteza continuar, né? A relativa. Até diminuir, por que não? Sim, mas aqui, por exemplo, o pior dos casos é ela aumentar. Sim. Só que como a fórmula que a gente usa ela é meio que proporcional aos valores, é para ela no mínimo se manter, né?
teoria. Tá, mas espera aí. Pega o caso da corrente ou da impedância. Ah, Da tá, impedância. certo. Você tem valores e mínimo aqui no meio. Pode ser que aqui tenha grande e aqui seja um menor. Ou ao contrário. Pode Sim. ser que na condição de ressonância a coisa piore muito. Fique mais instável o sistema. Então, isso pode acontecer. Tá? Pode ser que em baixas frequências o teu medidor, o teu sistema elétrico, o teu osciloscópio funcione melhor do que em altas frequências. Geralmente é o contrário. Em altas frequências ele é melhor do que em baixa. A gente mede coisas melhores em altas frequências do que em baixa frequência. Então pode ser que para a reatância capacitiva dê problemas e para a indutiva não. Ou seja, depende de cada fenômeno acontecendo. Tá? Acho que o Jefferson levantou a mão, foi isso? Cliquei sem querer, então tá bom. Então, ou seja, a gente faz as contas, não pode errar, claro, e vai interpretar em função do que acontecer. Puxa, por que aumentou? Por que diminuiu? Por que ficou constante? Caramba! Então, quem que é o fator? E agora pensa, agora eu tenho que intervir no problema para reduzir a incerteza. Onde você intervém? Controlando melhor a frequência, controlando melhor a tensão, trocando o resistor, o capacitor. Onde você vai atuar? Agora você é o tomador de decisão. Alguém te fala, olha, nessa condição o sistema está muito instável, eu não consigo trabalhar. Resolve para mim, se vira, o que você faz? Vai ter que intervir para buscar, intervir contas. Vai ter que buscar qual o termo da propagação de incerteza que é mais crítico e que tem uma solução, um custo aceitável. Tá, então aí pega tua conclusão, tem que trocar o sistema elétrico. Ih, esquece, cara. Você consegue trocar um resistor, um capacitor, mas você não consegue trocar a tua hidroelétrica, a tua termoelétrica, ou sei lá o quê. Eólica chegando agora. Então, às vezes, a solução é inviável. Você sabe qual tem que resolver isso, tá? Mas isso é impossível trocar, então lamento. Então, você faz o que é possível, o que é melhor possível. Então, aquela análise de incerteza termo a termo até te ajuda a tomar uma decisão. Eu achei ela super legal. Antes de colocar número que esconde algum monte de coisa, fazer aquela... analisar cada termo, para depois somar. Porque aí você percebe que aquele termo, nossa, esse termo aqui é o principal daquela soma de incerteza. Esse termo aqui ligado ao capacitor, ao indutor, é o que está mais afetando. Ou então eu vou ter mais atenção nesse fator do que nos outros. Isso é tomar decisão, isso aí é conhecimento que você tem que ter para poder falar, não, é aqui que eu vou, por aqui. Se eu quero resolver um problema, é por aqui que eu vou atacar. Não vou ficar só na perfumaria, só naquela coisa, não, vou cuidar aqui e ali bonito. Não, isso aí pode tornar mais bonito, mas não vai resolver o teu problema. De certa forma, uma das habilidades comportamentais aí. Tomar a decisão, assertividade, claro, precisa de conhecimento técnico também, para tomar a decisão, para poder perceber que esses dados existem. Senão, por isso que hard e soft skills, as duas são fundamentais. O que mais? Tranquilo, sabem tudo já? Estão preparados? Espero que sim. Eu acho que sim, pô. Eu sou suspeito, mas acho que vocês aprenderam muito nesse semestre, então estou tranquilo. Algo mais? Então vamos
encerrar a live, ficar curtinha. Então, deixa eu fechar aqui. Então, vou encerrando essa live.